Pastor, o senhor tem falado aí sobre esta acusação de que os pastores são ladrões. Eles lá não possuem pastores, né? Dizem que os pastores são ladrões. E nós sabemos que os pastores foram separados por Deus. O próprio Senhor Jesus, antes de subir ao céu, ele deu dons aos homens, como diz a Bíblia. E entre eles está o do líder da igreja, do pastor da igreja. Agora tem também com relação ao dízimo, pastor. É certo que a Irmandade da CCB não paga o dízimo ensinado na Bíblia, pastor? Deixa eu responder primeiro em relação aos pastores. Dizer, na minha igreja não tem pastor. Por que não tem pastor? Aqui não pagamos salário para pastor. Por que nas igrejas tem pastor? É bíblico que uma igreja tenha pastor? É bíblico? Foi ensinado na Bíblia Sagrada? Nós temos aqui no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, falando a partir do versículo 11. E Jesus mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Com que propósito? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, os pastores estão escolhidos, indicados por Deus para proceder dessa maneira, para aperfeiçoar os crentes que ainda chegam à igreja sem conhecimento, e de modo que lhes dê ensino, para que não fiquem andando de um lugar para outro, de seita para seita, de igreja para igreja, não tem parada. Por que não tem parada? Porque não conhece nada da Bíblia. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui está a base bíblica, porque Deus deu pastores. Agora, com respeito ao salário de pastores, nós encontramos o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 9, fazendo menção de Pedro e outro companheiro dele que viviam às custas da igreja. Ele lê 1 Coríntios, capítulo 9, nós encontramos aqui, não temos nós o direito, versículo 5, de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente isto por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participantes. Versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Ora, se o pastor deixa o seu emprego, vive
só para atender a igreja. Chega à igreja pela manhã e às vezes vai sair depois do culto. 9h30, 10 horas do culto. A família está em casa. Quem vai sustentar sua família? Se o trabalho desse é exclusivamente este. Agora, se há um pastor que seja aposentado, que tenha seu salário próprio, ele não precisa certamente ganhar, mas vivendo da igreja, aqui está muito correto, a Bíblia é sagrada. Se nós vos semeamos as coisas carnais, isto é, relativas a este mundo, será demais que recolhemos de vós as espirituais, ou seja, ajuda financeira para trabalhar na obra de Deus? Para concluir, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então aqui está bíblico, não pode contestar a Bíblia Sagrada. E essa colocação de chegar a uma pessoa desconhecida, desconhecendo o seu pastor, o pastor dessa pessoa, e abrir a boca para dizer, os pastores são ladrões, tenha paciência, é falta de ensino bíblico, é uma acusação leviana, que não são orientados para parar com essa colocação. Tornei-me vosso inimigo, pois vou dizer a verdade? Pastor, com relação ao dízimo, que eles não pagam, sendo que o dízimo foi ensinado na Bíblia, pastor. Exatamente. Nós temos aqui no capítulo 24 de Mateus, porque dizem, não, o dízimo é da lei. Nós estamos na graça, é verdade. Nós não estamos mais sob a servidão da lei de Moisés ou sob o Pentateuco. Nós estamos agora vivendo sobre a graça. Mas essa colocação foi apontada por Jesus aqui em Mateus capítulo 23, quando ele diz assim, a respeito das pessoas que recebem o dízimo na igreja, ele diz assim, capítulo 23, ele está aqui criticando os judeus, os seus chamados doutores da lei, e diz aqui que dizimais sobre o endro, o cominho, e não fazeis o mais importante da lei, que é a misericórdia, a justiça e a fé. Estas coisas deveis fazer e não abandonar aquelas. Então, qual é o resultado, qual é a compreensão que temos acerca do que Jesus está falando? Está abolindo o dízimo? Não. Está dizendo, faça a coisa importante em primeiro lugar. A justiça, a misericórdia e a fé, que também faziam parte da lei, pratique essa coisa. E não deixe a coisa menor também abandonada. E desde o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Olha, então ele disse, para fazer tanto o importante como o secundário, à luz do que ele está ensinando.